Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Antes de mais nada, camiseteria do PEL, tá? Com temas científicos. Eu vou mostrar melhor aqui, porque o pessoal reclamou do meu merchan da outra vez, falando que eu fiz de mau jeito, que não sei o que. Meu Deus, Pirula, que horror, você não sabe fazer merchan, nem dá pra ver a camiseta direito. Bom, tá aqui, ó, temáticas científicas, temáticas nerds, geeks, tá? Então, muito legal, agradeço bastante aí pelo presente deles aí. E se vocês estiverem interessados, link aqui embaixo para compra com desconto, beleza? Bom, e hoje a gente vai falar sobre a continuação da famigerada resposta ao professor Ricardo Felício, lá da USP, tá? Hoje falando sobre as temperaturas e as estações de medição de temperatura em solo, né? As estações meteorológicas, beleza? Então, vamos nessa. Pois bem, o Ricardo começa falando que achou risível a minha interpretação como teoria conspiratória sobre o motivo do fechamento das estações meteorológicas pelo mundo, tá? Então aí é uma discussão política que eu vou só dar uma pincelada aqui no vídeo, mas não vou entrar em grandes profundidades, tá? Vou falar mais da parte científica, mesmo da parte dos dados, tá? E aí ele fala que não, os satélites não começaram a medir a temperatura para substituir as estações meteorológicas do mundo, e isso também não acarretou os seus encerramentos. Bom, aqui o Ricardo está semi-certo, tá? Porque eu realmente dei uma simplificada um pouco grosseira demais no meu vídeo, apesar de que eu não estava errado, e eu vou mostrar por quê, tá? Então é óbvio, ainda que algumas estações meteorológicas, né, de medição de temperatura de superfície, aqui no Brasil, por exemplo, tenham sido fechadas, tá, por uma questão de falta de verba, de falta de incentivo à ciência ou coisas assim, você não pode generalizar isso para o mundo inteiro. Ele fala em várias palestras, não foi nessa resposta que ele falou, mas ele falou em outras palestras que o presidente Fernando Collor de Mello tinha fechado, umas 30 estações meteorológicas na época dele. E, inclusive, eu achei uma reportagem aqui, né, dizendo que lá na região de Petrópolis, quando teve aquele deslizamento e toda aquela tragédia que houve lá naquela região, Petrópolis, Teresópolis e tal, a Serra Fluminense, eles falaram que se tivessem funcionando as estações meteorológicas que estavam planejadas para funcionar lá, mas que ainda não tinham sido postas em atividade porque a prefeitura falou que não tinha dinheiro e tal, tudo seria melhor, tudo seria diferente. Então é óbvio, no Brasil, República das Bananas, né, as prioridades são dadas, vocês sabem para quê, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a não prioridade da ciência nas folhas de pagamento, tá? E, enfim, isso daí também já é uma coisa que é herança de vários governos anteriores. Então, não deveria ser diferente com a meteorologia ou a climatologia. Porém, como eu estava falando, isso não pode ser generalizado para o mundo inteiro. O motivo principal que fez com que as estações meteorológicas fossem encerradas lá no exterior é porque a qualidade das medições aumentou. Então, o que acontece? Você tinha 3, 4 estações num lugar mais ou menos próximo, e você não precisava dessas 3, 4 estações próximas, sendo que você podia ter uma só, que englobava a mesma área e que tinha uma precisão muito maior. Então hoje você consegue avaliar mais parâmetros, tá? Como, por exemplo, hoje você tem as estações de altitude, você consegue avaliar uma precisão de temperatura muito maior. E isso é até bom no fim das contas, porque você evita aquilo que o pessoal costuma chamar de teoria dos erros, né? Ou seja, como você tem tecnologias anteriores, uma acuidade menor de medidas, você misturar essa acuidade menor com tecnologias posteriores que têm um índice de precisão maior, você pode acabar gerando erro, porque o desvio padrão de uma tecnologia não era o mesmo da outra. E você não tem necessidade de ficar modernizando todas elas, porque isso é caro, tá? Então, fecha as estações que estão próximas, mantém só uma estação de medição ali, e essa estação tem uma qualidade muito maior. Então, se você já tem uma qualidade melhor de medição, maior precisão de medição nas estações mais novas, se você tem mais parâmetros que eles conseguem medir, e você tem as medições via satélite, na qual você consegue cruzar os dados, para que você vai ficar mantendo um monte de estações meteorológicas que acabam sendo redundantes? Então eu continuo não vendo nenhuma relação com a Guerra Fria. Sabe, que não seja uma coincidência de períodos ali. Então, as medições via satélite começam ali na virada da década de 70 para a década de 80. No começo da década de 80 você ainda estava acostumando com a tecnologia do uso de satélites. Na década de 90 começou a usar com mais frequência e com uma precisão maior dos dados, e isso acabou coincidindo com o fechamento de algumas estações meteorológicas que não tinham mais a necessidade de estarem ali. Então, é claro que as medições via satélite, elas não começaram
para substituir as estações meteorológicas, com o intuito de substituir as estações meteorológicas. Mas que elas ajudaram, tá? Ainda que talvez o Ricardo não queira admitir. Então quer dizer que a minha resposta foi apenas incompleta, mas ela não estava errada. Então aí depois ele continua falando que os satélites têm outros propósitos, tá? Que eles fazem medições de vários estratos da atmosfera, especialmente a troposfera, sendo também validados por radiosondagem. Tá? O que é radiosondagem? Radiosondagem são balões. São balões atmosféricos que você mede uma série de parâmetros como pressão, temperatura, umidade, temperatura do ponto de orvalho. Você tem como fazer essas medidas também nas zonas intermediárias e superiores da atmosfera, o que é muito bom, porque se você tiver uma estabilidade maior lá em cima ou uma instabilidade maior lá em cima, você consegue melhorar a precisão de previsão do tempo, tá? De saber se vai ter uma tempestade, por exemplo. Então, acaba sendo muito bom ter esses dados de radiosondagem. Tá? Agora, o que eu não entendi ainda é por que os dados de radiosondagem, que ajudam a calibrar via satélite, ajudariam a reduzir as estações meteorológicas. Então, sei lá, me explica aí, Ricardo, porque eu não entendi por que você usou esse argumento. Tá? Não foi nada disso que eu falei. A menos que seja para dizer que as medições via satélite não são confiáveis, porque elas precisam dessa calibração, tal, não sei o quê, que inclusive para radiosondagem não é fácil de fazer. Vou deixar alguns artigos aqui embaixo para mostrar que não é uma coisa tão simples assim, você tem que fazer um cruzamento de vários pontos. E é interessante porque na entrevista com o Jô Soares, tá, o Ricardo disse, a gente carece bastante de estações meteorológicas em loco, ou seja, a mesma história. Tá? E falando do Brasil, eu realmente concordo. Satélites medem, mas sempre tem um problema de método. Enfim, não é uma coisa tão fácil. Tá? Então guardem isso que o Ricardo falou, tanto na entrevista do Jô Soares, como também ele deu uma comentada disso daí naquela entrevista que ele deu, naquela palestra que ele deu lá em Santiago, tá? no Rio Grande do Sul, em que ele fala que as medições via satélite são ou pouco confiáveis ou não são preferíveis. Tá? Então guarda isso pro final do vídeo, beleza? Então essa é a única explicação que eu vejo de por que ele veio falar de radiosondagem aqui, mas tudo bem. Aí ele fala que com o final da Guerra Fria milhares de estações foram fechadas, ainda não entendi que haja uma correlação entre esses dados, tá? Então é aquela coisa lá de duas coisas espúrias, né? Enfim, que o aumento de temperatura coincide com a diminuição de piratas no oceano. Então quer dizer que os piratas são responsáveis pela temperatura? Não tem nada a ver. Tá? Então pode não ser uma correlação causal. E até agora não me mostrou nenhuma evidência de que é uma correlação causal. Tá? De que o fim da Guerra Fria é um motivo de terem fechado as estações meteorológicas e não que foram duas coisas que aconteceram concomitantemente por uma contingência histórica. E fala que parte disso aconteceu por falta de recursos. Até onde eu consegui observar, não foi esse o motivo, tá? Ou pelo menos esse motivo não foi relevante o suficiente para justificar isso daí. Tá? Então, isso acarretou um grande problema para a meteorologia, porque você teve uma queda abrupta de informações, atrapalhou os prognósticos de tempo que aconteceram logo em seguida. Não podemos esquecer que, fechando estações, as séries climatológicas em vários lugares ficam comprometidas. Tá? Então deixou de ter informações de outras variações climáticas que acontecem durante 20, 30 anos. Então é óbvio que as estações meteorológicas sendo fechadas, aquela série de temperatura fica interrompida, mas isso não quer dizer que você não pode usar esse dado mais, porque você tem a série anterior, e também não significa que as novas não deem conta do recado. As novas estão dando conta do recado porque elas são mais potentes, são mais precisas do que as que tinham anteriormente. Então aqui é interessante, porque aqui o argumento é o fechamento das estações meteorológicas, né, de muitas estações meteorológicas há 20, 30 anos atrás, acabou acarretando uma diminuição da acuidade de medida de temperatura. A gente perdeu essas séries de temperatura das outras estações que foram fechadas e, portanto, a gente está tendo agora um menor conhecimento da temperatura, a gente está tendo uma coisa menos confiável. Eu vou pegar aqui um estudo que foi feito pelo Roy Spencer, e ele, como eu tinha falado naquele meu vídeo, o primeiro vídeo resposta ao Ricardo, ele é um tremendo profissional. Ele é um cara que tem um currículo fantástico, trabalhou na NASA, tal, tem um histórico muito grande de trabalho na área, e ele tem esse blog na qual ele publica esses artigos em que ele geralmente desmente coisas sobre o aquecimento global. Então eu fui lá para ver o que o Roy Spencer tinha para dizer sobre essa questão da diminuição da quantidade de estações meteorológicas. Tá? E aí ele escreveu aqui uma coisa muito parecida com o que o Ricardo fala. Falou assim, por essas e outras razões, análises globais de temperatura precisam de uma massagem criativa nos dados. Tá? Alguns dos ajustes necessários incluem essa troca de uma estação para outra quando as estações velhas são datadas, né? E aí você precisa de novas que vão ficar online. Ajustes nos movimentos, né? Quando você tira a estação do lugar, ou mudanças dos tipos de equipamento. Ajustes para o que eles chamam de ilhas de calor urbano, né? Que é aquilo que o Ricardo comenta em alguma das palestras dele aí que eu vi. O último problema é particularmente difícil
desde que virtualmente todos os termômetros, todas as localidades com termômetros acabaram tendo um aumento, né, de estruturas feitas pelo homem, né, substituindo a vegetação natural. Então, o que inevitavelmente introduz uma tendência de aquecimento que é espúria, né? Ou seja, que não é real, é um ruído, na verdade, e de uma magnitude que a gente ainda não conhece. Então, isso foi o que o Spencer justificou, que é basicamente o que o Ricardo costuma falar, de por que esses dados que estavam sendo apresentados não eram confiáveis. Só que o Spencer, ao contrário do Ricardo, resolveu fazer alguma coisa. Ele refez as análises usando a mesma metodologia do artigo que tinha sido publicado em 2010, se não me engano, do Phil Jones, né, do Climatic Research Unit. Ou seja, esse artigo do Phil Jones tinha sido usado para justificar que a temperatura estava aumentando, baseado em medições in loco. Ele não estava acreditando nisso por causa desse monte de desvios aí que teve. O Phil Jones, se vocês quiserem saber mais sobre ele, eu cito ele naquele meu vídeo em entrevista com os professores, porque ele foi um dos que foi envolvido naquela lambança lá do vazamento dos e-mails, tal, não sei o quê, mas eu explico lá naquele vídeo o que efetivamente o Phil Jones fez, tá? Então o que acontece? O Spencer, que não estava acreditando nos dados do Phil Jones, refez as análises com a mesma metodologia, porém usando dados que, segundo o Spencer, eram mais confiáveis. Tá? Então ele usou dados que, inclusive, usou muito mais dados do que o Phil Jones. Tá? E ele chegou na mesma coisa. Tanto é que o Spencer até é obrigado a falar lá embaixo, falou assim, é com muito espanto que digo que o meu gráfico não é nada diferente, ou é muito pouco diferente do gráfico do Phil Jones. Na verdade, o meu mostra até um pouco mais de aquecimento do que o gráfico do Phil Jones. E ele justifica isso de que talvez o Phil Jones tenha mais acesso a dados de medição tropical e ele usou mais dados de medição temperada e também via satélite. Então, e vendo que ele pegou só os dados a partir de 86, tá? Dá mais ou menos uns 30 anos ali de espectro, deu quase 1 grau de aquecimento. Se você for olhar, vai do menos 0,5 até o mais 0,5, passando pela linha mediana. Então, tá lá quase 1 grau, dá 0,9, 0,85 de aumento da temperatura. Isso em 2010. Então, quer dizer, já faz 7 anos que até o pessoal que questiona os cientistas mainstream, né, do aquecimento global antropogênico, já não estão mais usando essa desculpa do fechamento das estações meteorológicas, porque isso não interferiu na qualidade dos dados. Aí, obviamente, que o Spencer se justifica depois, no final do artigo, de como que isso acontece, como que isso se encaixa na maneira como ele enxerga o mundo. Então tá aqui, ó. É claro, né, um aumento de ilhas de calor urbanas efetivamente podem ter contaminado os dois conjuntos de dados, tanto o do Phil Jones quanto os dados do Spencer, resultando obviamente também naquela tendência de aquecimento espúria. Então ele também incluiu anos antes de 86 na análise, e aí essas tendências de aquecimento começam a divergir, acho que da avaliação do Phil Jones para a avaliação do Spencer, né? Ele não colocou no gráfico, mas eu acredito que antes de 86 a coisa começa a ficar um pouco diferente. Mas em face do valor, né, essa plotagem que ele acabou fazendo parece indicar que esse decréscimo rápido do número de estações, incluindo as bases de dados lá do GHCN, né, nos anos recentes, não causaram esse aquecimento, essa tendência de aquecimento espúria nos dados do Jones. Ou seja, você não pode dizer que a culpa dos gráficos estarem mostrando um aumento de temperatura, no caso do Phil Jones, né, e de outros aquecimentistas, como o Ricardo pode falar, você não pode dizer que a culpa disso é a redução do número de estações meteorológicas, porque isso, como foi comprovado pelo próprio Roy Spencer, não faz diferença, tá? Pelo menos não até 1986. Então, a meu ver, fica bastante claro que, realmente, os termômetros têm medidas razoavelmente confiáveis, e mesmo com o fechamento de algumas estações, e mesmo com a descontinuidade de algumas séries de temperatura, a gente consegue dizer que sim, o planeta está aquecendo mais rápido nos últimos 30 anos. Aí depois o Ricardo chega e fala que eu confundi temperatura do ar com clima. Tá? Que, aliás, isso daí foi muito utilizado por um monte de gente que veio me xingar, e depois ele dá uma aulinha sobre como que a temperatura é só um parâmetro do clima, e blá 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 blá, um monte de coisa, como se eu não soubesse, tá? Olha, eu vou me segurar para não soltar um palavrão aqui, porque esses vídeos aqui têm uma tendência um pouco mais educativas do que aqueles lá, que eu soltei o verbo mesmo. Sabe o que é isso daí? Ó, dá uma olhada. Se você, isso é tão pontual, eu tive que ver 4 vezes o meu vídeo para achar esse minuto, foi exatamente no minuto 8:19 do meu vídeo lá de resposta ao Ricardo. Ou seja, eu estou durante todo o texto falando as estações meteorológicas que medem temperatura, estações meteorológicas que medem temperatura, estações meteorológicas que medem temperatura, e nesse minuto exatamente eu falo
num ato falho, as estações meteorológicas metem o clima. Se você for olhar tudo aquilo que eu disse durante essa minha resposta ao Felício, vocês vão ver que eu não demonstro ignorância ao saber sobre isso, que eu claramente sei que a temperatura é apenas um parâmetro do clima. Então, quer dizer, eu acertei 99% das vezes que eu falei a coisa, eu errei uma vez, e aí isso vira uma bola de neve gigantesca. E olha como é que a coisa é, entendeu? Ele tem que se apegar nesse tipo de detalhezinho para me refutar, tá? Que, pra mim, continua sendo falta de argumento. Mas na verdade não é falta de argumento, não. Isso daí até, eu não vou ser injusto com o Ricardo. É porque ele queria me espizinhar mesmo, porque ele tá com raiva de mim. Sabe como é que se chama? Tem um livro do Arthur Schopenhauer, que se chama Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. É um livro que ficou muito conhecido e é muito interessante porque aqui no Brasil, a versão em português dele, uma das versões em português, tem o prefácio e comentários do Olavo de Carvalho, que é um cara que é um exímio utilizador de todas essas ferramentas que o Schopenhauer descreve como sendo ruins, né? Como a gente não deveria usar para um debate, porque afinal de contas você vai vencer o debate sem ter razão. Ele usa ao contrário, né? Ele usa justamente para vencer um debate sem ter razão. E é interessante porque isso é uma das artimanhas, das estratégias que o Schopenhauer descreve. Você pega um errinho do seu interlocutor, que é completamente irrelevante para o conjunto das coisas que estão ali, e você faz com que o seu interlocutor pareça burro por ter cometido este errinho. Transforma aquilo num cavalo de batalha para fazer o seu interlocutor parecer que é burro. Então tá achando que inventou a roda usando esse tipo de argumentação contra mim, tá? Mas não é surpresa nenhuma, porque como eu falei, né, o próprio Olavo usa isso bastante, o Ricardo, pelo visto, gostou da prática, né, de fazer isso daí, e o dono do canal na qual ele foi participar também fez a mesma coisa, né, com aquele negócio do Malacói lá, né. É óbvio que se eu estivesse lendo um texto escrito num papel cabo a rabo, como o Ricardo fez, provavelmente eu não teria cometido esse ato falho. Então isso é, na verdade, mais uma prova de que eu não estava lendo, tá, respondendo a crítica que o Ricardo me fez lendo. Quando você comenta o gráfico do Spencer, está bastante equivocado, basta ver que o segundo gráfico que eu mostrei é mais ou menos o mesmo, a correção aplicada de menos 0,1 grau, tá? E aí ele comenta sobre a professora Eva Cibusca, e fazia as contas, dizendo que a natureza não é precisa a ponto de 0,1, 0,2. E aí ele fala que o primeiro gráfico que eu mostrei, que mostra os dados do Spencer, não é essencialmente diferente do segundo gráfico que eu mostrei, tá? Tem uma pequena calibrada ali, mas essa calibrada, ela seria, para 0,1, seria só um ajuste de 0,1, e ele fala para tomar cuidado com a escala do eixo Y, que a escala do eixo Y é 0,1, 0,2, 0,3, tá? E aí ele pega e fala que independente de qual tipo de calibração que você usa, 0,1 não é porcaria nenhuma, e que desde 98 as temperaturas pararam de subir, e que os modelos do IPCC continuam explodindo as temperaturas, tá? Bom, aí aqui eu vou usar uma parte, né, do que foi explicado pelo professor Alexandre no vídeo dele, tá? Que ele comenta que os dados de superfície, tá? Não os dados de satélite, que o Spencer usa, os dados de satélite, mas os dados de superfície, eles não apresentam uma anomalia em 1998 tão alta, tá? Que realmente 1998 foi um ano muito quente, particularmente muito quente, tá? E sim, quem mostra essa anomalia mais forte são as medidas de satélite UAH, que são exatamente as que são usadas pelo Spencer. E ele fala que ainda que essas medidas do satélite UAH mostrem um aquecimento um pouquinho menor, ainda mostra que está aquecendo, que é esse 0,1. Mas eu já vou falar desse 0,1 porque o próprio Spencer agora está tendo que rever o seu posicionamento em alguns aspectos. Por quê? Porque esses dados que você está falando do hiato de 98, uma coisa assim, geralmente essas contagens param todas em 2010. Os anos que foram recordistas de temperatura agora, mais recentes, foi 2014, 2015, 2016. Então, esses últimos 3 anos, quando são incluídos nos gráficos do Spencer, e eu vou colocar aqui embaixo o artigo, e colocar aqui também o gráfico que o Spencer coloca, o Spencer, lembrando, é o cientista que nega que o mundo esteja aquecendo, tá? Ele tem chamado esses últimos 3 anos aí, né, de anomalia também parecida com o pico de 98, ou seja, você tem aquela subida em 98 e desce, agora 2014, 15, 16 tá aquela subida, que pro Spencer isso daí depois deveria diminuir, tá? Mas esses 3 foram os recordistas do registro histórico. E isso é interessante porque isso é observação e descrição, tá? Que são aqueles 4 pontos lá que o Ricardo falou tanto, né? Os 2 primeiros eram observação e descrição. Observação e descrição, não estou falando de nenhum modelo aqui, não estou falando de previsão de como vai ser no futuro, estou falando do que já foi até 2016, que é onde a gente tem dados completos, tá? Ou seja, se você for levar em conta a conta que o professor Alexandre fez, desde 98 até agora, até 2016, a gente está subindo 0,17 graus por década, tá? Ou seja, a cada década aumenta 0,17, quase 0,2, né, graus
na média global do planeta. Segundo o Spencer, nesse artigo de 2017, do blog dele, que eu vou deixar aqui embaixo, né, ele faz uma projeção um pouquinho mais modesta, ele faz 0,12, tá? Que é quase 0,1, mas 0,12. Mas o que o IPCC diz? O IPCC diz que até 2100, se a gente continuar no ritmo que está, a gente vai aumentar entre 1 e 2 graus na temperatura global do planeta. Entre 1 e 2 graus até 2100, a gente está em 2017. Se você está esquentando a 0,12, tá usando a medida do Spencer, que é mais conservadora, até 2100 dá 1 grau, praticamente 1 grau. Usando a estimativa do professor Alexandre, 0,17 dá um pouquinho mais de 1 grau até 2100. Até então, o IPCC está certo. Pelo menos ele está fazendo esse tipo de projeção, e é exatamente isso que todas as cúpulas de clima estão tentando resolver agora, fazer com que a temperatura média global pare nos 2 graus, não passe desses 2 graus acima da média global. Então, até agora, eu não estou vendo nada da temperatura parar de subir em 98, tá? Inclusive, os gráficos do Spencer deixam muito claro que você tem ali uma subida da temperatura baseada nos últimos 30 anos. Fica bastante claro, claríssimo, para o Spencer. Provavelmente ele vai continuar dizendo que não é culpa humana, o que eu vou falar mais no final do vídeo. Porém, ele já não está mais conseguindo dizer que o mundo não está esquentando. Tá? Ainda mais se 2017, 2018, 2019 você continuar mantendo esse pico de subida de temperatura. Para os outros anos a gente espera para ver, tá? Daqui a 3 aninhos a gente volta a conversar para ver se realmente o Spencer vai acabar mudando de ideia mesmo no subida da temperatura, ou se ele vai continuar dizendo que é uma anomalia, que nem a de 98. Aí o Alexandre também foi uma coisa muito legal, ele comentou sobre Berkeley, tá? Que foi o caso do Richard Miller, que é um caso muito legal, uma história muito da hora. Se vocês puderem, ouçam o vídeo do Alexandre na qual ele fala dessa história do Richard Miller. Mas eu achei legal porque tanto o Spencer quanto o Richard Miller fizeram o que o Ricardo aparentemente não fez. Pegaram os dados e falaram, já que eu não sei se esses dados são confiáveis, eu vou trucar. Se você está duvidando, é todo o direito de qualquer ser humano duvidar das coisas. Pega os dados, analisa, claro que não é todo mundo que sabe analisar esses dados, eu não sei analisar, o Ricardo deveria saber. Pega esses dados, analisa e vê o que vai acontecer. Pronto. E aí você vê se alguém está mentindo, se alguém está fraudando. Sabe? Até o momento, a honestidade intelectual desse pessoal aqui, né, tanto do Miller quanto do Spencer, está ganhando. A meu ver, eles estão sendo bem honestos intelectualmente, mostrando que, mesmo duvidando das conclusões, os resultados não estão fraudados, não estão errados. Ficar só contando o que as coisas acontecem, falando que está errado, que é mentira, que é fraude, isso é só jogar palavras ao vento, não é demonstrar porcaria nenhuma, é só dar uma opinião. Você pode até fazer um paralelo com o que eu faço aqui no meu canal com relação a isso, porque aqui no meu canal eu não faço ciência. Aqui no meu canal eu faço divulgação. Eu pego o trabalho de outros cientistas e lanço para vocês, mastigo para vocês. Eu não estou aqui fazendo ciência. A minha atividade acadêmica não tem nada a ver com o que eu faço aqui no meu canal. Salvo se um dia eu for falar de evolução de crocodilo. Se eu estivesse contestando uma coisa da minha área, ou uma coisa que fosse o mainstream, seria até plausível que pedisse que eu publicasse um artigo contestando isso, alguma coisa assim. Mas no caso do Ricardo, é a área dele. Ele tinha que publicar um artigo contestando esses dados. Era isso que é esperado de um professor. É isso que é esperado de alguém que está sendo pago com dinheiro público para ficar na faculdade, certo? Pelo menos, a meu ver, né? Então, tá certo. E aí ele termina falando que quem que tá errado? É o mundo ou são os modelos do IPCC? Os modelos continuam esquentando o planeta, mas o planeta não tá esquentando. Ele fala até com uma certa raivinha assim, o planeta não tá esquentando. Tanto está esquentando que até o Spencer tá tendo que rever um pouco seus conceitos e mostrar lá. Os próprios gráficos mostram. Sabe, teve, obviamente, uns períodos de queda, ali pro meio do século XX ali, teve os períodos de queda de temperatura, mas a tendência global a longo prazo é aumentar. O Ricardo aqui afirma categoricamente que o mundo não está esquentando. Em outros pontos, em várias entrevistas dele, ele afirma que o que está esquentando o planeta é o Sol. Ele fala, pera lá, mas está esquentando ou não está? Aí depois ele fala que está derretendo o gelo do Ártico, isso quer dizer que está esquentando, mas isso é um procedimento normal. Mas pera lá, mas depois você afirma que não está esquentando. Eu sei que no final do vídeo a resposta dele vai falar mais sobre isso, mas de fato, para mim ele não se decide. Está cada hora afirmando uma coisa diferente, sabe? Tem que se decidir, né? Afinal, está esquentando ou não está esquentando? Ou está esquentando por causa do Sol e não tem nada a ver com o ser humano? Ou está esquentando e é bom que esquente e não é ruim, como o pessoal está falando? Não adianta você ficar pegando a granel os argumentos só porque negam o mainstream da ciência que você quer desbancar de qualquer jeito, sabe? Tem que ter pelo menos uma coerência interna dentro daquilo que você está negando. Aí aqui ele fala que a hipótese de que os modelos estão seguindo está errada porque ficam atribuindo a temperatura do planeta ao CO2 e que o mundo não está querendo colaborar com as hipóteses do IPCC. Então quem é que está errado, né? O mundo real ou os modelos de clima do IPCC? A questão é a seguinte, temperaturas sobem, a concentração do CO2 sobe, e os modelos sobem. Então me parece bastante simples isso. E é interessante porque na entrevista com o antagonista, o Ricardo fala que o CO2
aumenta depois que aumenta a temperatura. Então, primeiro a temperatura aumenta e depois o CO2 aumenta. E como eu falei naquela minha resposta, isso é verdade quando a gente está falando dos ciclos naturais, como os ciclos de Milankovitch, que aconteceram nas últimas glaciações. Ou seja, você tem uma modificação da órbita planetária, essa modificação da órbita planetária faz com que o planeta aqueça, né? Quando o planeta aquece, você tem uma liberação de gás carbônico, principalmente dos oceanos. Essa liberação de gás carbônico gera um efeito estufa, que aumenta mais a temperatura, que gera mais liberação de gás carbônico, enfim, faz um feedback positivo, e isso faz com que o planeta esquente. No caso, a gente não está numa época de aquecimento causado pelo ciclo de Milankovitch. As coisas não mudaram nos últimos 300 anos do ponto de vista de órbita espacial da Terra para que a gente possa justificar isso com ciclos de Milankovitch. Então, o que está acontecendo agora é que a temperatura está subindo e a única variável que a gente consegue observar é o aumento do gás carbônico. Então, o gás carbônico está subindo, isso está fazendo a temperatura subir por causa do efeito estufa que é gerado, e o feedback positivo começou por outra via, começou por outro caminho. Tá, mas eu não vou falar de CO2 aqui neste vídeo, tá? Eu vou falar só depois, mas é só para comentar, porque ele vai falar aqui no negócio do CO2, então é só para dizer, tá? Mas eu estou falando isso só para dizer que o Ricardo admite que existe uma correlação entre CO2 e a temperatura. Essa correlação existe, ela está muito bem documentada nos dados paleoclimáticos. Ou seja, o aumento do gás carbônico, da concentração de gás carbônico, e até agora eu não vi ele negando que a gente está em 400 ppm, tá, partes por milhão na atmosfera, esse aumento da concentração de gás carbônico, ele acaba acarretando alguma alteração, ele acaba tendo alguma interferência nisso. Então, ainda que a anomalia de temperatura que a gente está observando seja natural, ainda que ela não seja causada pelo ser humano, o acréscimo de gás carbônico que nós estamos colocando na atmosfera, principalmente, tem um potencial, pelo menos, né, do ponto de vista observacional de tudo que a gente sabe sobre clima no mundo, tem um potencial para agravar esse quadro. Então, ainda que você não queira dizer que a anomalia de temperatura não é antropogênica, você não pode dizer que essa quantidade de gás carbônico não pode fazer diferença. Fazendo esse tipo de avaliação, por que o IPCC está errado? Ele não está tão errado assim ao fazer essas atribuições de gás carbônico como sendo um fator importante para o clima. Mas como eu falei, eu não vou falar aqui dessa parte de gás carbônico, eu vou deixar para os outros vídeos, tá? Então aqui resumiu, né? Terminou. Aí ele me faz umas provocaçõezinhas que são irrelevantes aqui, e aí ele começa a me corrigir fazendo tópicos. Ele fala que eu confundo o lugar da Antártica com o Chile. Eu ouvi de novo aquele pedaço. Nossa, como dá raiva isso daí. Eu já expliquei no meu vídeo sobre o gelo, tá? Eu estava posicionando a Antártica geograficamente, ou seja, a parte da Península Antártica é a que está mais perto do Chile do que do resto. Tá? Isso está tão claro no meu vídeo. Tem que ser muito desonesto para usar isso daí contra mim como se eu tivesse me confundido. Tava falando, mas tem a distância do Estreito de Drake. Tá? O Estreito de Drake, meu ovo. Aqui o El Niño está principalmente no Oceano Pacífico, e eu já falei que existe o El Niño do Atlântico, tá? Naquele meu vídeo sobre os oceanos. Então, ó, chupa. E que eu quero duvidar do trabalho do Spencer por causa de 0,1 grau. Ué, mas não tinha sido o Ricardo que tinha dito que as medidas via satélite não eram assim tão confiáveis, que elas não tinham como substituir as medidas in situ e que precisava dos métodos e tal? Eu tinha falado para vocês lembrarem disso daí lá no começo do vídeo, né? Então, eu não entendi por que agora as medidas do Spencer, que são via satélite, são exatamente aquelas que devem ser levadas em conta para dizer que a temperatura não está subindo, nervoso assim. Tipo, não entendi. Novamente, como eu tinha falado, né, o Ricardo precisa se decidir, afinal de contas, o que é que ele está negando. Então vamos fazer agora um resumão de tudo que a gente viu nesse vídeo aqui, para deixar uma coisa bem clara, tá? O fechamento das estações meteorológicas não interfere na qualidade dos dados de temperatura que a gente tem conseguido observar até hoje, como mostraram diversos testes que foram feitos, inclusive de pessoas que duvidam. 2, os satélites ajudaram sim a tornarem algumas estações meteorológicas redundantes no que diz respeito aos dados. Então, eles não foram a razão principal, mas eles foram sim relevantes para a diminuição da quantidade dessas estações. 3, as temperaturas estão sim aumentando, principalmente nos últimos 30 anos, numa velocidade entre 0,17 e 0,12 graus Celsius por década, tá? O que dá mais ou menos entre 1 ou 2 graus ao final de 100 anos. Bom, então era isso aí que eu tinha para falar para vocês aqui nesse vídeo. Como eu tenho falado nos outros vídeos dessa série, se você pegar só esses dados, isso não prova que é o ser humano que está causando o aumento da temperatura. Porém, a coisa agora já está começando a ficar um pouquinho mais complicada, porque começou a entrar essa equação do CO2, qual é a variável que a gente tem poucas variáveis para atribuir a isso. O vídeo do CO2 vai ficar muito especial, aguardem que vai ficar muito legal. Mas até então o que a gente tem? A gente tem que
o Ártico está derretendo, e pelo menos uma parte da Antártica está derretendo, que o nível dos oceanos está subindo e que a temperatura atmosférica está subindo. E que, obviamente, esses três eventos estão interligados, porque o aumento da temperatura é a única coisa que pode explicar o aumento do nível dos oceanos. E o degelo do Ártico e de parte da Antártica também pode explicar parte da subida do nível dos oceanos, tá? E que também é uma consequência do aumento da temperatura. Então, até o momento, esses três vídeos que eu fiz mostram uma correlação entre esses três dados. Tá? Então, eles estão correlacionados. Falta ainda a gente ver se essas correlações têm causas naturais, causas antrópicas, ou os dois, ou o que quer que seja. E é isso que eu vou mostrar nos próximos vídeos aqui dessa série, beleza? Então é isso aí, um abraço pra vocês e falou!